Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, paz e alegria. Nós estamos no nosso quadro Gota de Sabedoria e o evangelho que nós meditamos nesse dia é de Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28. É quando Jesus ele está com os seus discípulos, vai para Cafarnaum e no dia de sábado ele entra na sinagoga e ele começa a ensinar. Característica de Jesus, ensinar. E Jesus cumpria a sua missão de ensinar, e todas as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas tinham estima por Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Mas também ali na sinagoga havia um homem possuído por um espírito, e Jesus expulsou aquele espírito mau, dizendo: cala-te e sai dele. Usou a sua autoridade para expulsar o espírito mau. Ou seja, esse evangelho ele nos ensina muito a partir da postura de Jesus, o exemplo que Jesus nos dá de anunciar, cumprir a nossa missão. Muitas vezes a gente ensina, a gente anuncia a palavra de Deus para as pessoas através do serviço que o Senhor nos confiou. Mas é necessário também usar a autoridade para expulsar os espíritos maus, ter a coragem de expulsar os espíritos maus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós precisamos ser aqueles servos, aqueles cristãos que anunciam e que vivem aquilo que anunciam. Porque, infelizmente, muitas pessoas até cumprem a sua missão, estão na igreja, assumem a sua pastoral, mas não têm a autoridade, não usam a autoridade para expulsar o mal, para vencer as tentações. Não usa a sua autoridade para renunciar o pecado. Infelizmente, muitas pessoas vivem nessa condição. Então o Evangelho hoje traz essa mensagem a partir da postura de Jesus. Ele vivia bem a sua missão, ele ensinava, mas ele usava a sua autoridade para expulsar os espíritos maus. É o que deve acontecer com todos nós. Devemos ser bons cristãos, servir a Deus, anunciar a palavra de Deus, cumprir tudo aquilo que a missão exige de nós, mas temos que ter a coragem também de renunciar ao mal, de expulsar os espíritos maus, temos que ter a coragem de vencer as tentações, de expulsar as inclinações, aquilo que vai nos afastar de Deus. E nós temos essa autoridade. E aqui nós lembramos aquela história tão conhecida daquele homem que chegou na sua casa depois de ir para a igreja com a sua família, chegou em casa e o seu filho de 10 anos começou a gritar, chorando, dizendo: pai, por favor, não tira o teu paletó, porque quando você tira o seu paletó, o Senhor se transforma, é uma outra pessoa. Era alguém que agredia, que tratava mal os filhos, tratava mal a esposa, quando chegava em casa. Na igreja era uma coisa, cumpria sua missão, anunciava a palavra de Deus, era estimado por todos, mas quando chegava em casa era uma pessoa completamente diferente. Não tinha a autoridade, não usava a autoridade para vencer os seus impulsos, para vencer o mal. E quantas pessoas, infelizmente, estão nessa condição? Vivem a sua missão, estão na igreja, vivem uma postura de santidade, mas quando estão sozinhos ou quando estão em casa com outras pessoas, são completamente diferentes. Vivem uma postura de santidade, de castidade, mas quando estão sozinhos, estão mergulhados com espíritos de impureza e tantas coisas mais. Vamos refletir então e vamos ter essa coragem, vamos cumprir a nossa missão, anunciar Jesus, mas ter a coragem de renunciar ao mal. O verdadeiro profeta é aquele que anuncia a boa nova, mas que denuncia o mal. É aquele que tem o discernimento, que sabe discernir o caminho do bem para seguir, mas também sabe discernir o caminho do mal para renunciar, para dizer não. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.